obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, meu Pai, para te louvar e bendizer, pela tua infinita graça e misericórdia para com cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, Senhor, pelo vestuário, pelo calçado. Obrigado, meu Deus, pelo teto, pelo meu trabalho, pela Dâmara, Thierry, pela Mônica, pelos seus familiares, pelo Tauan, por todos da família Nóbrega, Bezerra, Caetano, Senhor. Enfim, Jesus, por todos, Jesus. Pelo aniversariante desse mês, Senhor, por aquele livramento que nos deste agora de tarde, Senhor. Enfim, Jesus, eu te agradeço por todas as coisas, das quais, Senhor, não somos merecedores. Porque tu, pela tua infinita graça e misericórdia, nos mantém de pé. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Jesus. Pai, visita cada lar nesta noite, Senhor. Visita cada família, meu Deus. E aquele, meu Deus, que clama por socorro. Aquele que está buscando de ti, meu Deus, uma resposta, Jesus. Sê com ele nesta noite, meu Deus. Sê com ela. Responde, meu Deus. Meu Deus, arranca, meu Deus, a dureza dos corações de pedra, Senhor. Ah, meu Deus, salva, Senhor, liberta, Jesus. Aqueles que não têm mais força para caminhar para a tua casa. Aqueles que já participaram do teu corpo, do teu sangue, meu Deus. Mas hoje jaz lá fora na sarjeta, literalmente na sarjeta, Senhor. Já participou do seu corpo, mas vive nas migalhas que o mundo oferece. Pai, usa de tua misericórdia mais uma vez. Vai até essas pessoas, Jesus, convence dos seus erros, ó Espírito Santo. Ah, meu Deus, visita teu filho Mateus e a todos ali, Jesus, os teus filhos. Meu Deus, que possam caminhar segundo o seu querer e a sua vontade. Meu Pai, levanta aquele, Jesus, aquele que perder o desejo de estar na tua casa, Senhor. Oh, meu Deus, desperta aqueles, meu Deus, que deixaram de pregar a sua palavra como ela é, Jesus. Ainda há tempo, meu Deus, ainda há esperança, Jesus. Levanta, meu Deus, homens e mulheres, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, meu Deus. Salva, Jesus. Toma, Senhor, meu Deus, de Israel, todas as autoridades constituídas por ti. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Jesus. Eu repreendo todo o mal sobre esta cidade, Jesus. Tudo que não vem de ti, Jesus, toda ação diabólica, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação diabólica sobre essa cidade. Tudo aquilo, Jesus, do espírito de engano, todo espírito de mentira, de fofoca, de contenda, todo espírito, meu Deus, de picuinha, Senhor, todo espírito medíocre, meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, que o teu nome seja glorificado nessa cidade, Senhor. E que a idolatria caia por terra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Minha palavra para a nossa irmã Dâmaras. Eu vou ler aqui. Salmos 19. 119. E primeiro. Bem-aventurados os restos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Bem-aventuradas que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficará confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvai-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízes. Observai os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então, Davi anseia por esse espírito reto, Davi anseia por esta vida digna, Davi anseia por uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Enquanto os irmãos, o Espírito Santo de Deus estiver nos dando norte em tudo que venhamos a fazer. Passaremos por lutas? Passaremos. As lutas são menores? De maneira nenhuma. Mas nós seremos mais do que vencedores. Por que
que seremos mais do que vencedores, como Paulo nos afirma? Porque um vencedor, ele é por época, ele é sazonal. Você vê um vencedor de hoje no atletismo, no outro ano já não tem mais ele, já outro já o vence. Então um vencedor é sempre vencido. Aparece sempre outro mais forte do que ele, o mais ágil, o mais habilidoso, e termina os vencendo. Mas Paulo diz que nós não seremos vencedores, seremos mais do que vencedores. Enquanto estivermos com Jesus, enquanto Jesus estiver no nosso barco, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver nos guiando, nos tornaremos invencíveis. Ninguém, literalmente ninguém, mesmo que todas as hostes infernais revistam contra um crente, se ele estiver na direção de Deus, ele sairá ileso, porque o Espírito do Senhor Jesus Cristo nos protege. É assim que a Bíblia diz. Eu quero ler um texto com os irmãos, que está no livro de Números, que deu número às pessoas, no capítulo 13. O título é 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Mas eu não vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 13, vou ler a partir do versículo 23, porque até o 23 ele vai dar nome a cada uma das tribos, né, e o nome da pessoa que vai. A partir do versículo 23 é o retorno. E diz assim: depois vieram até o vale de Ecol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs e figos. E clamaram àquele lugar o vale de Ecol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Porã. E Cade, tornando-se dele, conta, e eles e toda a congregação mostraram-lhes os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram-lhe: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. E o povo, porém, que habita na terra, é poderoso, e as cidades forte e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anoque, os amalequitas, habitam a terra do sul. Os heteus e os amorreus habitam as montanhas. E os cananeus habitam ao pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. E então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e animosamente e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E enfermaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual a espiar é a terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos,
E assim também era aos seus olhos. E então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. E toda a congregação lhe disse: morreremos na terra do Egito, ou morreremos no deserto? Porque nos traz o Senhor a esta terra, para que caiamos à espada, para que as nossas mulheres, nossas crianças, sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Diziam uns aos outros. Levantemos um capitão valente e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. E retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Então disse-lhe toda a congregação, que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando provocará este povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilências ferirei e rejeitarei, e farei de ti um povo maior e forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir o povo do meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, que ouvirão que tu, o Senhor, estás no meio deste povo, que a face do Senhor lhes aparece, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Se matarem este povo como um só homem, as nações, pois, ouvirão a tua fama, e falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia por este povo na terra que ele tinha jurado, por isso matou no deserto. Bom, queremos resumir esse texto longo que está aqui no livro de Isaías, que fala dos escribas, dos espias. A Bíblia diz que antes de Moisés se aproximar da terra prometida, Deus manda que Moisés envia 12 homens a espiar a terra de Canaã. De cada tribo Deus manda um. E eles foram e confirmaram que realmente a terra era boa. Imagine que a terra era tão boa que um só cacho de uva precisou de 2 homens para carregar. Imagine o tamanho desse cacho de uva. Precisaram uma vara e colocaram 2 homens carregavam. E os figos eram da mesma, tudo era desproporcional. Era uma coisa gigante, tudo o que acontecia ali. Mas ali, naquela terra, também havia os filisteus, os amorreus, os heteus, os jebuseus, que eram pessoas descendentes dos gigantes, eram pessoas tão grandes, que os filhos de Israel olharam para ele e disseram que era como gafanhotos. Imagina o tamanho daqueles homens.
E apesar de a terra ser boa, eles esmoreceram. E 12 homens fizeram com que uma população de mais de 2 milhões de pessoas enfraquecesse. Aqueles 12 homens covardes entristeceram uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. E o povo agora pede a morte, diz que porventura não havia sepulcro no Egito. Queriam agora levantar outro líder no lugar de Moisés, porque foram convencidos que era impossível de vencer o inimigo que encontrariam pela frente. Entretanto, no meio daqueles 12, tinha 2 homens diferentes. No meio daqueles 12 tinha 2 homens que via as coisas pela perspectiva de Cristo. Eles não viram o tamanho dos jebuseus, eles não viram o tamanho dos heteus, amorreus, eles não viram o tamanho dos gigantes que ali moravam. Eles olhavam para a grandeza do seu Deus e sabia que se Deus estivesse na vida deles, nada seria impossível. Eles disseram, é verdade, os homens que vimos lá são grandes mesmo. Eles para nós nos viam como os gafanhotos e nós da mesma proporção olhávamos para eles. Então era uma coisa desproporcional, o confronto direto. Mas Josué e Caleb dizem, mas se Deus é conosco, Ele será o nosso pão. Irmão, a vida espiritual ela tem que ser vista de um ângulo espiritual. Tem que ter uma perspectiva completamente diferente. As coisas que a lógica responde, Deus não precisa. As coisas de Deus é tudo aquilo que foge à normalidade. É tudo aquilo que foge à lógica humana. E ali aqueles homens, 2 homens, Josué e Caleb, confrontaram aquela multidão. As pessoas quiseram apedrejá-los os 2, mas Deus interfere naquela noite para que eles não fossem apedrejados. Então, meu irmão, o tamanho do seu problema, o tamanho da sua luta pode estar ligado diretamente com o tamanho da sua visão. O tamanho da sua visão determina quem você é. Deus não deixa de ser Deus. Deus jamais vai deixar de ser Deus, dependendo da minha ou da tua fé. Mas para mim, Ele é do tamanho da minha fé. É como que fosse aqueles filhos de Israel que olhava para o Golias como algo invencível. E depois chega um simples menino lá do deserto, ruivo sem aparência, e olha para aquele Golias, não vê ninguém. Acham ser insignificante, que nem nome tinha para Davi. Então, o problema pode ser visto de 2 pontos de vista. Na engenharia, há uma coisa chamada, nos pontos geográficos, se nós pegarmos 3 pontos geográficos. Se você fazer na matemática uma pergunta, qual é a maior distância entre 2 pontos, a resposta é simples. A maior distância entre 2 pontos é uma reta. Mas se nós tivermos um ângulo com 90 graus, nós tivermos 3 pontos para que tenhamos um ângulo com 90 graus. Se eu estiver entre uma das 2 retas, eu terei só uma visão. Mas existe um ponto entre as 2 retas chamado de bissetriz ou bissectriz, como queira falar. Este ponto é aquele que dá origem às 2 retas com 90 graus. Se eu estiver nesse ponto, eu terei as 2 visões perfeitas, tanto a do lado direito como a do lado esquerdo. Mas se eu estiver do lado só dentro dos 2 pontos, eu só terei uma visão. Talvez seja essa a visão de Deus. Para você conhecer Deus, depende da posição que você se encontra. Se você estiver no ângulo, se você estiver na bissetriz, você tem uma visão ampla de onde e como você vai chegar. Mas se você estiver apenas entre 2 pontos, você está dentro apenas de um ângulo de uma reta e que você não tem a visão que você deveria ter.